Eu quero que você abra sua Bíblia. Se você está com sua Bíblia, eu peço que você possa acompanhar comigo a leitura do texto. Então vamos ler do versículo 3 até o versículo 18. Se vocês estão lembrados, se não estão, eu lembro, da semana retrasada, fizemos a exposição do versículo 1 e 2, tratando da unidade da palavra de Deus. Vocês estão lembrados? E hoje a gente vai começar do versículo 3 até o versículo 18. Na verdade, naquela semana retrasada foi o 1 e 2, e também falamos do versículo 16, que é onde vai fazer aí, o apóstolo Pedro vai usar ainda aquilo que estava em formação no período apostólico, né? O Novo Testamento ainda estava em formação, e Pedro reconhece e atribui em igualdade a autoridade dos escritos do apóstolo Paulo com as escrituras as quais hoje conhecemos como Velho Testamento. Então eu quero ler do versículo 3 até o 18. Todo mundo achou? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o 18. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio do mundo, ou da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, vocês devem ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Só até aqui a nossa leitura do texto. Então vamos lá, passo a passo aqui. Se você já percebeu, nesse capítulo 3, o apóstolo Pedro vai retornar aquilo que ele falou no capítulo
2. E o que Pedro falou no capítulo 2? Pedro falou no capítulo 2 sobre os falsos mestres. Só que agora aqui ele está sendo mais, em vez dele ser mais, lá ele foi mais geral no capítulo 2, no capítulo 3 ele está tratando diretamente o que estava havendo entre os irmãos dessa região. De tal forma que ele vai expor qual era a doutrina que estava sendo atacada por esses falsos mestres. Como eu disse, no capítulo 2 ele foi mais geral, né? Ele dá uma amplitude maior, ele amplia mais essas características dos falsos mestres. Mas aqui ele vai fazer essa aplicação pontual do que estava havendo nessa igreja. É importante ter uma visão mais macro de como os falsos mestres trabalham e agem, mas normalmente eles não agem da mesma forma em todos os lugares. Ele tem algumas coisas que eles podem negar, né? E como eu já havia mencionado, o falso mestre ele não só apresenta perigo por aquilo que ele afirma, mas também por aquilo que ele nega. E aqui nós vamos encontrar nessa passagem exatamente aquilo que ele nega. E é interessante de tudo isso, o apóstolo Pedro fazendo, porque era um pastor, e tinha um carinho e um amor por essa igreja, fazendo com que eles nunca se esquecessem, não se esquecessem das promessas de Deus, da palavra do Senhor, que é a verdade. Então ele estava fazendo um retorno, né, um retorno à verdade da Escritura. E é importante, todos nós temos essa mentalidade de sempre retornar, e sempre levar os nossos olhos, sempre tornar cativo o nosso pensamento às Escrituras. Isso é essencial, isso é fundamental no conceito bíblico, no conceito escriturístico. Então, justos, se faz essa necessidade de ser lembrado. Eu estou aqui mais uma vez com vocês, tentando, por meio da pregação e do ensino, lembrá-los aquilo que é fundamental nas Escrituras, pelo menos anunciado aqui pelo apóstolo Pedro, que é o texto a qual nós estamos expondo. Então, versículo 3, ele já nos dá algumas informações dos falsos mestres. Do versículo 3 até o versículo 7, é a primeira parte que a gente pode ver aí, e essa parte ele lida diretamente e confronta diretamente os falsos mestres. Embora a carta tenha sido escrita aos irmãos e amados, a qual ele se dirige várias vezes por essa expressão amados, 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 aqui ele está falando especificamente de o que esses falsos mestres representam e quando eles surgem, né? Nós vimos no capítulo 2 de onde eles surgem. E de onde eles surgem? Eles surgem entre vós, entre nós. Agora, quando, né? Quando é que ele surge? Ele vai dar essa informação de quando. Segundo ele aqui, ele vai dizer que nos últimos dias. E aí é claro que nós já estamos mais nos últimos dias do que Pedro estava nos últimos dias. Se ele já pontuava últimos dias naquele tempo, nós ainda muito mais referimos aos últimos dias. A questão que podemos, é claro, pensar é se Pedro estava usando o termo últimos dias para apontar o último dia escatológico, ou se ele estava apenas se referindo assim, nesses dias, como a gente comumente faz, não é isso? Olha, nesse tempo, nesse período, pode ser que ele estava se referindo dessa forma. Olha, nesses dias aqui, a qual nós vemos, a qual nos cerca, nós temos visto surgir vários falsos mestres. Pode ser que ele estava pontuando exatamente o período dele. Mas, mesmo assim, Jesus fez aplicações diversas, Jesus, Paulo, Judas, Pedro, sobre que quanto mais, de fato, se aproxima do último dia escatológico, e aqui escatológico que eu estou me referindo, é o dia da vinda do Senhor, quanto mais se aproxima desse evento, quanto mais se aproxima deste dia singular, mais surgirão falsos mestres. E hoje nós vivemos de um mundo diferente que o apóstolo Pedro vive. Quando eu falo um mundo diferente, eu não estou falando de uma terra diferente. Eu estou falando de uma forma de se viver, de se lidar com a vida diferente. Por quê? Vivemos em um mundo desenvolvido comparado com o tempo que Pedro vivia. E hoje, os meios de tecnologia deram voz aos falsos mestres, falsos profetas. Hoje, você, eu, ou qualquer pessoa, na sua casa, em qualquer ambiente, pode falar o que deseja falar. Só basta ter uma câmera na mão, e hoje praticamente todo mundo tem um celular, nem que seja com uma câmera ruim, mas tem um celular, e pode falar o que ele acredita. A tecnologia é boa, como todas as coisas criadas, ela tem sim boas intenções.
ela tem sim objetivos que por trás, ideais muitas vezes corretos, mas no sentido prático ela muitas vezes não alcança esse objetivo correto. Então hoje, essa democratização da tecnologia tem dado voz a pessoas que vão falar e comunicar a verdade pelo instrumento da internet. Eu dou graças a Deus, nós estamos usando hoje, por exemplo, a transmissão pela internet, que pode alcançar pessoas que estão em regiões e lugares diferentes. Deus seja louvado por isso. Por outro lado, isso aqui nunca substituirá a comunidade da igreja, nunca, jamais. A importância de estar reunido, a importância de estar junto. Ela não substitui, na verdade ela apenas soma, ela apenas acrescenta, mas não substitui. Temos que ter isso em mente. Ela acrescenta, principalmente no conteúdo evangelístico, principalmente no conteúdo de ensino a outras pessoas que talvez não têm acesso. E aqui eu não estou falando somente aqui atribuindo a nossa igreja como se fosse o único sustentáculo da verdade. Por favor, não pense isso. Tem várias igrejas boas e várias igrejas que pregam a verdade, da mesma forma que tem várias igrejas que pregam mentira e engano. Isso é fato. Então tem sido usado. Os falsos mestres também usam isso, né? E o que me impressiona muitas vezes é que no meio da tecnologia você vai encontrar, principalmente nesses últimos tempos aí, que talvez esse número maior tenha se propagado, porque há essa facilidade. Há esse instrumento chamado internet, onde muitas vezes só basta ter um grande número de seguidores. Se você tem um grande número de seguidores, você se tornou popular, e normalmente talvez isso torne-se, né, algumas igrejas, porque não tem critérios mais sérios, torne como se fosse uma forma daquela pessoa ter acesso à igreja e falar o que elas querem no conteúdo agora eclesiástico. Vou dar um exemplo. A gente tem aquela pessoa que está na internet, tem vários seguidores, e aí eu, sabendo que ele tem esse alcance, né, que tem esse alcance de várias pessoas, eu penso assim, eu vou convidar ela para aqui, para a nossa igreja, porque ela vai atrair pessoas, né? Ela vai trazer pessoas que possam ouvir. Na verdade, o que eu posso estar fazendo é um grande problema. Eu posso estar dando voz a uma pessoa que ensina a mentira aos membros da igreja a qual eu tenho pastoreado. Isso pode trazer um problema seríssimo, porque ele vai embora, mas o problema pode ficar aqui e eu vou ter que resolver depois. Então, nós temos que ter cuidado, esse cuidado seletivo hoje, para que nem tudo aquilo que tem sido popular e que tem sido aceito pela maioria se torna verdadeiro. A verdade não é atribuída àquilo que tem mais popularidade. A verdade não é atribuída por aquilo que tem mais pessoas concordando. Não é assim que é a verdade. Por exemplo, a palavra ainda continua sendo verdade, ainda que todos os homens digam que ela é mentira. Ainda que todos nós se reuníssemos, ainda que toda a criação se reunisse para declarar que a palavra de Deus ela é mentirosa, a palavra de Deus ainda continua sendo verdadeira. Porque a verdade de Deus não é alguém que atribui a ela. É o próprio Deus que atribui autoridade à sua própria palavra. Não tem ninguém maior do que a palavra que possa atribuir a palavra à autoridade, né? A não ser o próprio Deus, a não ser a própria palavra. Ela se autoafirma nesse sentido. Então, como eu disse, nos últimos tempos tem de fato surgido uma inúmera quantidade de falsos mestres que pelo instrumento da tecnologia tem alcançado e tem enganado a muitas pessoas, tá? E o que fazer com isso, né? E agora, voltando para o texto aqui. Eu já fiz a aplicação no sentido de últimos dias, que estava acontecendo no período de Pedro, e que Pedro estava avisando aqui. Mas o que é que esses falsos mestres negavam? Qual era a doutrina deles? O que eles ensinavam, né, para esse grupo de irmãos aqui? Eu falei quando eles surgiram. Agora, o que eles ensinavam? O que eles diziam? Versículo 4. Ele vai dizer o que eles diziam. O que é que eles afirmavam? Eles diziam o seguinte. Na verdade, o dizer dele era uma pergunta, era um questionamento. É aquela velha estratégia do diabo, da serpente. Estão lembrados da velha estratégia do diabo? Como foi que a serpente chegou para Eva? Afirmando ou perguntando? A primeira coisa que a serpente falou com Eva foi afirmando ou perguntando? Perguntando. Nós podemos ler lá. Vai lá. Capítulo 3, versículo 1. Acharam, hein? Diz assim, mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então ele faz uma pergunta. E logo em seguida ele vai fazer a mulher vai responder essa pergunta e depois ele vai fazer uma afirmação.
A mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore do conhecimento, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. Aí aqui se encontra a afirmação dela. É certo que não morrereis. Então volta para Pedro, você vai encontrar uma similaridade nisso. E uma pergunta é feita. Eles liberam uma pergunta. A pergunta é: onde está a promessa da sua vinda? O que eles estavam apontando aqui? É sobre a volta de Jesus. Jesus já havia avisado. Isso já era ensinado no primeiro século da igreja. Lembrando que essa verdade da promessa da vinda do Senhor Jesus não é única do Novo Testamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus já era anunciado, já era pregado, já era ensinado desde o Velho Testamento. Havia uma progressão de revelação, de não só a revelação agora que Jesus é o Cristo, ele se manifesta no tempo, apresenta-se o Deus encarnado, né, como esse que salvará os homens dos seus pecados e também salvará o homem da ira de Deus que está por vir. Ele também reafirma que um dia ele virá, com o objetivo de resgatar aqueles que pelo seu próprio sangue ele adquiriu, ele comprou. Então Jesus apenas reafirma e os apóstolos repetem essas reafirmações com seus ensinos. Então não é uma promessa única. E eles questionam isso. Cadê? Porque nada naquele momento havia acontecido. O que eles anunciavam ainda não havia nenhuma diferença. Estavam apenas no anúncio. E houve esse questionamento. Logo em seguida eles fazem uma afirmação. Qual era o argumento deles? Eles fazem essa pergunta, né? Mas qual era o argumento que eles tinham para dizer que isso é uma promessa que não vai dar certo? Que é uma promessa que é mentirosa. O argumento que eles usavam era o próprio argumento da existência, do que eles viam, do que eles percebiam, do que eles tinham pelas coisas que ele contemplava. O que é que ele vai dizer? Porque desde que os pais dormiram, os pais aqui, está falando dos antigos morreram, dormir aqui, morrer, todas essas coisas permanecem como desde o princípio do mundo. Então eles olham, na verdade o mundo não mudou, o mundo permanece o mesmo. O sol continua a nascer, se pôr, está tudo do mesmo jeito. Só que esse argumento deles é um argumento fraco, é um argumento ignorante e é também um argumento mentiroso. Por quê? Eles não podiam fazer esse argumento. Porque você vai entender que logo no versículo seguinte, Pedro vai dizer que eles sabiam, mas na verdade essa negação deles ele vai usar a expressão aqui, era um esquecimento proposital, era um esquecimento por conveniência. E Pedro vai trazer o argumento contra esse tipo de pensamento. Ele vai dizer, apontando para os falsos mestres, porque deliberadamente esquecem. É o esquecimento por conveniência. Eu vou explicar aqui para vocês. Todo mundo já fez esse esquecimento por conveniência. Principalmente os filhos, né? Aleluia, né? O pai dá uma ordem do que tem que ser feito. Aí quando chega o pai, e aí fez? Não, é aquela coisa assim que o pai falou um dia antes, falou na noite anterior, no dia pela manhã não avisou nada, saiu, aí você diz, não falou, reafirmou, né, o negócio, Quando o pai chega aí fez, esqueci. Né? Eu simplesmente esqueci. É como se isso validasse, assim, inocência, né? Esqueci, ó. Né? Então na verdade, você lembrou, mas como não, pela manhã o pai não falou nada, não lembrou o que tinha que ser feito aí. Esqueci. Você não me lembrou? Né? Aquela que desce. Não é importante assim, né? Então todo mundo já fez esse esquecimento por conveniência. E aqui esses falsos mestres estavam fazendo isso. Olha a expressão. Deliberadamente. Era um esquecimento deliberado. Vamos fingir que nada disso aconteceu. E o que é que não aconteceu? É o que Pedro vai falar depois. Porque houve já na criação do mundo, ou no período da criação do mundo, um evento que foi global. Um evento que é pontuado como a sombra da vinda de Jesus. Um evento que foi sobre toda a terra, que é chamado de dilúvio. O argumento de Pedro contra os falsos mestres é dizer, olha, o que vocês estão esquecendo, vocês estão falando esse argumento de vocês que nada mudou, na verdade é mentiroso, porque deliberadamente vocês estão esquecendo. Agora lembre-se que essa terra que foi criada pela palavra de Deus, pela água, também pela água foi coberta. O dilúvio é o evento bíblico, como é o nome daquele? Arqueológico, mais comprovado, mais falado. Dilúvio. Inclusive você vai encontrar entre povos antigos pinturas, imagens, escritos sobre este evento
do dilúvio. Então é o evento bíblico que tem mais comprovações arqueológicas. Eu falo eventos como, por exemplo, eventos como tanto o dilúvio, a passagem pelo Mar Vermelho, que mais? Outro evento aqui. As muralhas de Jericó. Há também comprovações arqueológicas da muralha de Jericó, mas o evento do dilúvio é o mais comentado e comprovado por descobertas, né, arqueológicas. Então Pedro está argumentando assim, olha, esse mundo já passou por um evento global. Inclusive, neste dia, toda a terra foi coberta com água e todos os homens ímpios morreram. Todos morreram naquele dilúvio. E é da mesma forma que ele vai, depois de colocar tanto o argumento da criação, que Pedro usa dois argumentos, Deus é o Criador, mas também o mesmo Deus que cria é o Deus que pode destruir. Não é isso que ele vai falar. Porque o Deus que criou, depois ele vai dizer, é o mesmo Deus que está entesourando a terra para o fogo. Não há dualismo em Deus no sentido de que é um Deus diferente, né? O Deus que criou é um, agora o Deus que vai destruir é o outro. Deus virou assim, acordou de manhã e disse, rapaz, gostei muito não, essa pintura e vai. Não, ele simplesmente está guardado e entesourado para esse dia. Deus já sabia de antemão, é claro, com certeza, todos os eventos, né? E inclusive usa a expressão entesourado, guardado para os últimos dias. Então, voltando aqui, Pedro usa dois argumentos. Deus é o Criador, mas também Deus é o que trouxe. Versículo 5, é o argumento da criação. Versículo 6 é o argumento do dilúvio, pelo qual veio aparecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra, ou seja, a mesma palavra criadora, os céus que agora existem, a palavra não criou todas as coisas? Ele fala que a palavra criou todas as coisas no versículo 5. Através da água pela palavra de Deus. Finalzinho, não é isso? No versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que criou, também pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Agora Pedro vai se direcionar aos irmãos. Até então ele estava, claro, direcionando aos irmãos, mas tratando tanto dos falsos mestres, quanto do ensino dos falsos mestres. Mas agora ele se volta para os irmãos, a igreja, primeiramente, é claro, primariamente, os destinatários primários da carta, e secundariamente, mas continua sendo primariamente, porque reconhecemos que a autoria é Deus, e essa carta também é para nós. Pedro vai nos direcionar agora algumas orientações para todos nós. Porque nós não podemos ser nem como os falsos mestres, e não podemos cair na doutrina dos falsos mestres, e também ter o esquecimento deliberado. Sabe aquele velho esquecimento? Não podemos ter. E ele vai apelar de novo para a importância de não se esquecer. Parece que Pedro repete isso várias vezes. Ele vai falar de novo para a importância de nós sermos lembrados. E o que nós não devemos esquecer nesse sentido que está sendo aplicado aqui. Então vamos lá. A partir do versículo 6 em diante, Pedro se direciona para os irmãos, os chamando de amados, e vamos ver o que é que ele diz para esses irmãos. E o que nós não podemos esquecer. Versículo 8, não é isso? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que é que nós não devemos esquecer? Pedro vai falar aqui duas coisas que são importantes que nós não devemos esquecer. Primeira coisa que nós não devemos esquecer: Deus é eterno. Deus é eterno. Ele é diferente de nós. Deus é atemporal. Deus lida com o tempo. Criador do tempo. Tem duas palavras no grego que são traduzidas como tempo. Uma atribui é o cronos, que é o tempo no sentido do mundo, da existência, dos tempos a qual nós lidamos. O outro é um tempo determinado, atribui a um tempo que Deus determina, kairos, se eu não me engano, né? É um tempo que Deus designa. Então é aquele tempo que Deus... Ele é criador dos dois, do cronos e do kairos, tá? Então nós não podemos esquecer que, embora Deus lide, Deus seja o criador do tempo, mas o tempo é mais algo que a gente trata. Por exemplo, nós entendemos, a nossa perspectiva de relação com o tempo é o quê? Passado, presente e futuro, não é isso? Essa é a nossa relação. O que foi ontem é passado. O que é agora é presente. E o que vai ser daqui a pouco, futuro. É assim que nós lidamos.
Mas, como o nosso Deus é o controlador de todo o tempo, Deus também já nos deu o spoiler geral da vida, né? Deus já nos contou o fim de como as coisas vão acontecer. E Pedro está querendo nos lembrar e fazer com que a gente não se esqueça que Deus é eterno. Para que Deus não lida com o tempo como nós lidamos. A gente está aí no ano 2019, já encerrando o ano 2019, depois de Cristo, né? Esse é o calendário que nós usamos depois de Cristo. Eu não vou entrar aqui no mérito se está certo ou se está errado essa contagem, mas é 2019, depois de Cristo. Então, amados, a gente lida dessa forma. Fazemos calendários. A gente tem... É assim que a gente lida, mas Deus não é assim, como eu disse. Então, nós não podemos atribuir a Deus aquilo que é propriamente nosso. Que é limitação nossa, que é limitação pessoal nossa. Deus é eterno, e essa questão da eternidade é aquilo que está fora do tempo. Aquilo que, na verdade, pode de alguma forma ser imanente, que eu já falei na semana passada. Lembra da imanência? Deus vem a nós, Deus lida conosco no sentido temporal também. Inclusive, Cristo encarnou no tempo, plenitude do tempo. Deus lida com isso. Mas Deus é atemporal. Tanto que a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi oferecido antes da fundação do mundo. Então Deus é atemporal. Ele está fora desse campo geral chamado tempo. Ele está em outra realidade. O atributo da eternidade de Deus, que é atributo único de Deus, porque ninguém aqui é eterno. Deus não é um atributo nosso, é algo que Deus nos deu vida eterna, mas não é algo que você tinha em si mesmo, mas que Deus te deu. A condição de viver eternamente, né? A condição de continuar a sua existência em vida, não em morte eterna, mas em vida. Isso é algo dado por Deus, mas é único de Deus, o atributo da eternidade. Porque ele existe antes de todas as coisas, ninguém o criou, ele simplesmente existe, ele simplesmente é. Não tem início de dias, não tem fim de dias. Esse é Deus. Né? De tal forma que passado, presente e futuro para Deus é tudo agora. É tudo no momento. Ele está enxergando tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. É a forma mais... É a tentativa de explicar como Deus vê. É a tentativa, porque é difícil, como eu disse, você tratar de algo que já é limitação nossa para tentar tratar de Deus, que é o ser totalmente ilimitado, infinito em si mesmo, mas é uma explicação que a gente tenta fazer na questão eternidade de Deus. E aí Pedro vai tentar explicar, e essa é a intenção dele, né, dizer assim, que para Deus, a gente não pode se esquecer isso, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É apenas para dizer que não faz diferença. Faz diferença. Para Deus não faz diferença. Para nós 1000 anos faz diferença? Faz um bocado. Ninguém aqui vive 1000 anos. Ninguém tem um ser milenar aqui. Tem alguém que está milenar? Aqui não tem, né? Dificilmente alguém chega a ser centenário. Dificilmente. Então a gente tem limitações grandes. Aí Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Só para dizer, não tem diferença. Deus não lida com o tempo como nós lidamos. A gente lida. A gente que diz que está demorado, como é que a gente que julga, avalia assim. E aí Pedro vai dizer, olha, alguns julgam demorado. Não é que é demorado, mas os homens julgam demorado. Por quê? Porque ele vê, já fulano morreu, Beltrano morreu, Cicrano morreu, todo mundo já está morrendo, já estou chegando também perto da minha data, da minha senha, e não veio. Deus está demorando, Deus está atrasado. Deus não está atrasado. Isso é uma avaliação nossa diante de um atributo que nós não conseguimos entender a plenitude, mas temos que aceitar e não se esquecer que Deus é eterno. E a segunda coisa que é importante, que Pedro fala que nós não devemos se esquecer, essa questão daqui, nós que julgamos que Deus está demorando, é que essa suposta demora que nós julgamos e a gente não gosta de demora. Alguém gosta aqui de demora? Ainda mais hoje, né? Tudo muito fácil, cômodo, controle sem fio, controle remoto, micro-ondas, panelas elétricas, fast food, internet de banda larga. Ninguém que quer voltar para a internet de escada, né? Ninguém quer. Alguns nem tiveram a graça de... Não sei se é a graça ou se é a maldição, brincadeira. Ninguém, alguns talvez nem chegaram a usar isso aqui, né? Isso vai ser para você falar para os seus filhos, filho, não tem, ele não quer isso, nem entende o que é isso. Ele vai chamar a sua internet hoje de 100 mega de lento, né? Possivelmente, provável. Então, justos, aquilo que a gente não gosta, essa questão julga demorado, e assim que os homens estavam julgando demorado, que nós não devemos cair nessa mesma situação, Pedro vai dizer que, na verdade, isso é que Deus é paciente.
E aí eu quero dizer para vocês, diante de vocês e de Deus, de toda a criação, aqueles que me ouvem, eu dou graças a Deus, porque a paciência de Deus se estendeu para depois, a paciência comigo, e Ele não veio antes de 2003. Eu dou graças a Deus, porque se Ele viesse antes, eu teria ficado. Eu teria se perdido, eu estaria perdido. 2003 foi o ano que os meus olhos foram iluminados. Que eu posso dizer, os meus olhos foram iluminados. Já tinha contato com a fé evangélica, eu estava lá no meio, pode ser que fosse um primo, não irmão, né? Estava lá, gostando da ideia, mas eu acredito que em 2003 foi quando o Espírito de Deus abriu os meus olhos e me tornou, e me fez uma nova criação. Então eu dou graças a Deus que Ele não veio antes dessa data. Talvez para você seja, sei lá, 2000 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, não importa. Deus foi paciente. Deus foi paciente. Porque se Ele viesse antes, você estaria perdido. E eu também. Então aquilo que a gente julga demorado e ruim, pelo nosso julgamento humano, na verdade a paciência é a extensão longânima de Deus, de sua misericórdia salvadora para conosco. Aguardando que todos sejam salvos. Aguardando que os seus olhos sejam abertos e que você possa, e eu, né, meus olhos, em algum tempo, o tempo devido que Ele quis, se revelar a todos nós. Então nós não devemos se esquecer também disso. Então olha para sua vida e dê graças a Deus, porque Ele não veio antes daquela data específica. Amém, justos? E pode ser que Ele venha amanhã, não sei quando Ele virá. Existem algumas coisas que antecedem a vinda de Jesus, e eu não vou entrar aqui no mérito, na questão de escatológica, não é hoje o dia, sobre alguns sinais. Vou usar aqui o que está na passagem. Continuando a passagem, então a primeira coisa que Pedro vai falar é que nós não devemos se esquecer, certo? Quando ele se direciona para os irmãos. E não se esquecer que Deus é eterno, e não se esquecer que Deus é paciente. Logo em seguida ele vai reafirmar que o evento da vinda de Jesus, a promessa da vinda de Jesus, vai acontecer. Versículo 10. Versículo 10 ele afirma: virá entretanto. Virá. Ele não tem dúvida disso. Virá entretanto. Aí ele vai falar como vai ser. Qual é a forma da vinda de Jesus? Ele vai usar dizer que a forma da vinda de Jesus é como ladrão. Jesus também usou essa fala, Paulo também usou. E a ideia não é dizer que Jesus é ladrão, tá, irmãos? A ideia é dizer que como o ladrão não avisa o dia que ele vem para roubar a casa, ninguém diz assim, o ladrão chega para você, põe um bilhetinho na sua porta assim, olha, eu estou vindo hoje à noite, às 2 da manhã, gostei muito da sua televisão. Né? Ele não faz isso. Né? Não diz a data e a hora que ele vai vir, né? E Jesus, ele já avisou de antemão que iria vir, o evento é certo, mas ele disse, vou vir a qualquer momento. Não sabemos o dia exato que ele virá. Sabemos que ele virá, mas não sabemos o dia, o horário e o tempo que ele virá. Por isso que o termo é usado como ladrão, é sem aviso. Diante dessa expressão, existe uma forma de se viver. Porque quando você nega que Jesus não virá, existe e era isso que estava acontecendo com esses falsos mestres, Jesus não virá, e porque ele não virá, não tem a quem prestar contas. Mas se ele vir, ele virá para que prestemos conta. A segunda vinda de Jesus é um dia que ele virá como juiz e não como um redentor. Redentor ele veio na primeira. Na segunda ele virá como um juiz de toda a terra. E de tal forma que também nós apresentaremos a ele nossas obras. A questão que as nossas obras, na verdade, foram as obras de Cristo que foram atribuídas a nós. E aí entra a graça salvadora, né? Nós não seremos condenados porque Cristo se torna, não para nós, não um juiz, mas também um advogado de defesa. Mas para aqueles que não receberam, não acolheram a sua verdade, o seu evangelho, que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vamos dizer assim, aqueles que pelos quais o sangue de Jesus não fez a remissão, esses estão perdidos. São chamados de ímpios, serão condenados. Mas é um dia que virá sem aviso. Mas é certo que ele virá, e é certo que até esse dia tem uma forma que devemos viver. E é o que Pedro vai falar aqui. Porque esse aguardar Jesus é uma vinda que vai acontecer, independentemente de como você viva. Você pode negar, você pode escrever livro negando, você pode pegar a história, você pode tentar de qualquer forma, tentar negar. Mas vai virar, não tem como impedir, não tem jeito, ele virá, é certo isso. E não tem nada que eu possa fazer que torne isso melhor, que torne isso mais firme, que diga assim, agora ele virá porque eu fiz isso, né? E da mesma forma não tem nada que eu possa fazer que atrapalhe a vinda. Simplesmente ele virá.
Agora, esse esperar, que é usado várias vezes por Pedro aqui, esperar, não é esperar passivo. Não é aquele esperar que você diz assim, ele virá? Que maravilha, então virá, então vamos ficar aqui. Beleza, aleluia, né? Chegaram para Martinho Lutero e perguntaram, se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que você faria? Ele disse, faria a mesma coisa que eu fiz ontem. Acordaria, trabalharia, se relacionaria. Porque, na verdade, a gente não sabia que ele virá. Então a gente tem que viver a vida como fosse comum, normal. Quando eu falo comum aqui, é viver a vida cotidiana à luz daquilo que a Bíblia nos instrui. Havia um problema lá em Tessalônica, que acontece que diante desse anúncio da vinda de Jesus, o povo disse, não vamos fazer mais nada não, Jesus vai vir, né? Então não vamos trabalhar, não vamos plantar, não vamos fazer mais nada, porque ele virá. O que é que adianta plantar se ele pode vir amanhã e não colhe? Então vamos ficar todo na boa, né? Vamos ficar todo tranquilo, porque a gente planta e não vai colher depois, tem futuro. Aí Paulo disse, se trabalha não come. Então essa foi por isso que Paulo disse que o povo, ao invés de esperar fazendo alguma coisa, diz, vamos esperar sem fazer nada. Aí Paulo disse, não é assim que tem que esperar. É um esperar ativo. É um esperar fazendo alguma coisa. É o esperar vivendo à luz do Evangelho. É o esperar vivendo em santidade. É o esperar vivendo, andando em amor. É o esperar glorificando a Deus por meio do trabalho. É esperar estudando. É esperar fazendo alguma coisa. E especialmente o que Pedro vai falar aqui é o esperar vivendo dedicado a Deus. Porque a palavra santidade significa separado para os do Senhor. A gente sabe que santidade, eu tento algumas vezes quando uso essa expressão, porque quando a nossa mente é muito aquela ideia de templária, de templo, né? Templária, de templo, a gente tem a mentalidade que serve a Deus só no templo. Se fosse assim, servir a Deus só no templo, que absurdo, né, irmãos? Por quê? Você está aqui quantas vezes no templo? Oi, vamos lá, você é da nossa igreja, está aqui quantas vezes no templo está na semana? 1. Quantas horas? 2. Que terrível, né? Então significa quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7? Alguém quer ir de exatas aí rapidinho? 168 horas? 168 horas é uma semana. Aí você tira 160, tem 2 horas. Aí da semana, 2 horas estou servindo ao Senhor. E as 166 horas, o que é que nós estamos fazendo? Não é absurdo reduzir o serviço a Deus ao serviço que há no templo. Você serve a Deus também no templo. Não dá nem 1%? Que coisa terrível. Você serve a Deus também no templo. Então vem aqui também para servir, né? Um lugar que você servir a Deus também aqui. Então busque alguma coisa que você possa servir a Deus de alguma forma e sirva a Deus. Aleluia. Sim, essa mentalidade reducionista de santificação, de viver dedicado, separado para Deus, só a questão do templo. Isso é um ensino que a igreja tem responsabilidade de tentar fazer uma divisão no mundo de sagrado e secular, onde Deus está de um lado e o outro lado é dominado pelo demônio, né? Isso é perigoso, isso é terrível, porque a gente parte o mundo em dois e diz aqui é de Deus, isso aqui é do mundo. Não. Deus é soberano sobre toda a terra. Agora, é possível que pessoas que são criadas por Deus, porque todos foram criados por Deus, não glorifiquem a Deus no sentido de glorificar a Deus com a sua vida, mas antes sua vida são uma afronta ao Criador. É possível que isso aconteça, mas eles continuam sendo criação de Deus e usando das coisas que Deus criou e as deu por meio da graça, mas tudo pertence a Deus, ok? Então viver em santidade é no trabalho, na escola, na família. Preciso lembrá-los de tudo isso para que a gente não siga aquela história, sabe aquela história? Até virou uma piadinha, aquela história da família, do pai, da esposa, do filho. Aí o filho chega para a mãe e diz, mamãe, vamos morar na igreja? Alguém já viu essa piadinha, né? Mas eu vou contar aqui. Se não viu, não é piada, não sei se é piada, eu sei lá o que é isso aí não. Mas é uma historinha que cria nessa aí. O filho chega para a mãe e diz, mamãe, vamos... Algumas vezes inverte. Se for evento de mulheres, inverte para o homem, vai depender da aplicação no lugar. Hoje eu vou usar aqui a criança falando para a mãe, tá? A criança fala para a mãe, diz, mamãe, vamos morar na igreja? Aí a mãe diz, por quê, meu filho? Porque papai é tão bom na igreja, né? Porque o pai é um cão na casa e na igreja ele se veste daquela vestimenta religiosa, né? Põe aquela máscara religiosa e lá ele é um homem de Deus, né? O homem que ora em línguas, o homem que profetiza, mas em casa é palavrão, em casa é uma linguagem tosca, em casa vê vídeos e conteúdos pornográficos, em casa é outra coisa. Aí na igreja ele contamina meus olhos. Eu não quero ouvir essas palavras, né? Em casa ele é o sagrado. Então a gente tem que fugir desse tipo de pensamento.
Então Pedro está querendo nos dizer que nós temos que se revestir, que ele vai falar aí, né? Como o dia do Senhor virá, e ele virá sem aviso. Ele diz, visto que todas essas coisas, versículo 11, hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então é assim que nós devemos ser, diante do anúncio que Cristo virá. Se vestir e viver e tendo um santo procedimento e piedoso. Eu não falei, mas eu vou lembrar, que os efeitos da vinda de Jesus são efeitos globais, universais de toda a criação. Os eventos cósmicos serão extraordinários nesse dia da vinda do Senhor. Nunca houve, jamais. Será mais poderoso do que a estalada de dedos do Thanos. A estalada de dedos do Thanos foi uma parte do mundo lá, fictício, tá, irmãos? Não é real, não. É Marvel Comics. A volta de Jesus vai ser mais... será mais cósmico do que qualquer outra coisa. E é o que Pedro trata no versículo 7. Virá, entretanto, como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem. Irmãos, olha, tudo será abalado, tudo será envolvido nesse dia. A Bíblia nos dá orientações que como a gente deve viver o temporal à luz do eterno. Não devemos ser aquele tipo de pessoa que tenta eternizar as coisas temporais. Não devemos ser esse tipo de pessoas. Por exemplo, você pode viver e viver as melhores coisas no temporal. E aí é muito complicado a gente tentar fazer esse tipo de aplicação, porque as pessoas têm perspectivas e experiências diferentes da vida. Se você pegar crentes que talvez vivam lá na China, ou crentes que vivam em países que têm governo totalitário islâmico, né, que eles são perseguidos por isso, o que eles mais clamam é, Jesus vem! Não é? O que eles mais clamam, porque eles não têm liberdade religiosa, vivem fazendo cultos muitas vezes em cavernas. Se forem pegos, podem ser decapitados, queimados, apedrejados. É uma realidade que a gente parece que está muito distante de nós. Parece que isso é só na época apostólica. Não se entende que no período que vivemos também acontece já isso. Então a perspectiva deles vem logo Jesus, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa vivemos em um país diferente, tem liberdade religiosa, de uma certa forma liberdade econômica, podemos escolher a nossa profissão, se formar, a gente tem liberdade, graças a Deus por isso, eu não estou pedindo para ser igual àquilo não, graças a Deus. Diante disso, vivendo as coisas e as graças que Deus nos dá no sentido temporal, aí a gente diz assim, demora mais um pouquinho Jesus, não casei ainda, aleluia, espero casar Jesus. Senhor Jesus, não tive minha casa própria ainda. Espero ter minha casa própria, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, não tive filhos. Espero ter meu primeiro bebezinho, Senhor Jesus, né? Glória a Jesus. Então a gente fica... Porque a vida aqui na nossa realidade é razoavelmente boa. Você pode até ter suas reclamações, mas seriam injustas. Suas reclamações. Seria uma injustiça contra Deus. Será uma murmuração contra Deus. Porque a sua vida, a minha vida, eu vou dizer que pode ser, não é e nunca será, por melhor homem que possa ter as melhores coisas, nunca será a extensão máxima daquilo que Deus criou, nunca será. Lembre-se que o jardim foi corrompido, o pecado do homem corrompeu toda a criação, em tudo vai ver mácula. Né? E se você for buscar os seus desejos, você vai ter que entrar em guerra. Vou dizer de novo, se você for querer viver para os seus próprios desejos, você vai ter que entrar em guerra. Porque não é possível alcançar os seus desejos nessa temporalidade. Você vai ter que, se é casado, você vai ter que deixar os seus desejos para fazer o da esposa, a esposa para o marido, os pais para os filhos para os pais, o irmão para o irmão, a irmã para a irmã. Não temos condições de alcançar todas as coisas desejadas, ainda mais porque muitas delas são corrompidas nessa realidade. Por isso que Deus tem que ser o nosso desejado último e final. E que a nossa busca seja na realidade... o melhor que seja, ora vem Senhor Jesus, e amar essa vinda, e para aquele que também está em terrível calamidade, também esteja dizendo a mesma coisa, ora vem Senhor Jesus. Que Cristo seja mais desejado já na temporalidade, mas tendo os olhos sempre naquele bendito dia onde os nossos olhos o verão. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Um evento, como eu disse, os efeitos serão esses cósmicos, mas
é estranho para nós o que significa isso, apressando a vida do dia de Deus, né? Alguns tentam aplicar esse sentido de apressar aqui. Uma dos sinais que antecedem a vinda de Jesus é a evangelização mundial. Jesus disse que o evangelho do reino foi pregado a todas as nações, então virá o fim. Ele falou isso em Mateus 24. Né? Mateus 24 é um capítulo onde tem um teor escatológico. E aí eu coloquei uma imagem, só para que vocês vejam aí na tela, vou colocar aqui na tela. Isso aqui, irmãos, são alguns dados que já foram feitos nesse ano, janeiro de 2019. Estão vendo ali em cima? O que significa isso aqui? Isso aqui são dados de traduções da Bíblia para vários idiomas do mundo. São muitos idiomas. A população mundial está do lado esquerdo aqui, ó. Tem um círculo e no meio tem a população mundial. São 7, mais ou menos, né? 7 bilhões a população mundial. E se encontra desse lado esquerdo. Você vai encontrar a quantidade de pessoas. Do lado desse primeiro círculo, onde está a quantidade de pessoas, você encontra nela umas legendas, onde tem um desenho de um livro. Está vendo aí umas legendas bem pequenas? Primeiro número, 5,6 bilhões. Segundo, 805 milhões. O terceiro, 411 milhões. E o último, 246 milhões. Estão vendo? Ok. A primeira parte, você já percebeu que é um desenho de um livro. O livro de 2 lados, como se fosse um livro aberto. Significando aí que, na verdade, é a tradução total das Escrituras, Velho e Novo Testamento. Já foi alcançada, por meio da tradução do idioma, de diversos idiomas, 5,6 bilhões de pessoas. 5,6 bilhões de pessoas já, de alguma forma, tiveram acesso à tradução de toda a Bíblia. 805 milhões de pessoas tiveram acesso apenas à tradução do Novo Testamento. Você vai ver aí a parte de baixo, tem como se fosse a metade de um livro, a legenda. 411 milhões tiveram acesso a algum trecho. Não foi nem o Velho Testamento e o Novo Testamento completo, nem o Novo Testamento completo, mas talvez uma carta completa, um livro da Bíblia completo, mas não foi nem o Novo Testamento completo, nem a Bíblia completa, mas algum verso, algum trecho das Escrituras. 411 milhões. E somente 246 milhões de pessoas ainda, de alguma forma, não tiveram acesso às Escrituras. Se você dividir isso aqui proporcionalmente, você vai ter uma pequena parcela, uma pequena porcentagem do número de pessoas que não tiveram acesso à tradução da Bíblia. E lembrando que são dados de janeiro de 2019. Acontece que isso é muito dinâmico. Nesse exato momento é possível que esse número de 246 milhões, com certeza, de lá para cá já diminuiu. Diminuiu. Irmãos, nós já estamos às portas de todas as nações terem acesso em seu próprio idioma da tradução da Bíblia. Estamos aí ou pode ser a qualquer momento, toda a população mundial possa ter acesso às Escrituras. Acontece que se você for no segundo círculo, que é o do lado direito, não é isso? Você vai ter uma parte vermelha bem grande aí. Essa parte vermelha bem grande, que representa 3,988, no caso aqui, bilhões, que não tem a língua no seu idioma, não tem a tradução da Bíblia no seu idioma. Você vai ver, né? É tantos dialetos que existem entre tribos, entre alguns povos, é tanto dialetos porque mais da metade não foi alcançado porque são derivações, são dialetos diferentes. E aquela tradução não consegue atingir aquela. E como eu disse que é dinâmico o evangelismo, porque o evangelismo nessas tribos, em algumas regiões que tem dialetos diferentes, é feito por alguém que foi alcançado e aquela pessoa vai naquela tribo e comunica o evangelho. Então é algo que nós não temos controle. Embora as estatísticas tenham a tentativa e a ideia de tentar nos mostrar esse avanço, mas acaba que não consegue lidar no sentido real, porque é muito dinâmico mesmo esse crescimento e esse avanço. Hoje é possível você levar toda a Bíblia por intermédio de um celular a algumas tribos, a alguns povos que não têm acesso a isso. Você levar mensagens de áudio, Bíblia em áudio, Bíblia digital para essas pessoas, Bíblia em texto para essas pessoas. Então,
Eu coloquei esses dados para você, porque a Pedro vai falar que nós devemos viver não só esperando, mas também apressando a vinda do Senhor. E esse sentido tem uma aplicação evangelística. Nós vivemos em um país, em sua maioria já, de alguma forma, ouviu, teve acesso à pregação do Evangelho. Mas no sentido efetivo, você tem que estar envolvido, você tem que se participar, você tem que contribuir no sentido evangelístico de alguma forma. Nem que seja, tem que ser pregando e tem que ser orando. Ainda que você não vá a esses países que ainda não tiveram traduções, não foram evangelizados, mas você pode orar por missionários e algumas vezes você pode contribuir em algum desses lugares que fazem esse trabalho, contribuir financeiramente. Você pode investir nesses trabalhos que trabalham muitas vezes voluntariamente, se reúnem e recebem doações para que eles consigam fazer traduções e alcançar essas pessoas. Então você pode se envolver de alguma forma nesse tipo de serviço, nesse tipo de trabalho, ainda que sim você não esteja indo para esses lugares, mas você pode se envolver e deve ter esse coração de envolvimento nessa questão de apressar a vinda do Senhor. Amém, justos? Então lembre-se que Pedro coloca diante de nós que o seu esperar aqui não é esperar passivo, é esperar apressando e fazendo alguma coisa, não é passivo. Então ninguém pode aqui usar a justificativa, estou esperando, né? Como se não fizesse nada. Depois disso, depois de Pedro falar para nós o que nós não devemos esquecer, depois de reafirmar a vinda do Senhor Jesus, dizendo como vai ser a forma e os efeitos da sua vinda, depois dele dizer também que nós temos que esperar no sentido ativo, vivendo em santidade, também envolvidos no evangelismo mundial, ele vai também dizer para nós que sobre o fim. E o fim, embora lá atrás ele tinha dito que o mundo que foi criado pela palavra de Deus também foi entesourado para a destruição, Pedro vai nos dar um spoiler maior para nós que aguardamos a vinda do Senhor, dizendo que o fim não é destruição, mas que o fim é nova criação. Versículo 13. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, justos, nós, porém, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. É nesse lugar, justos, que você vai encontrar os seus anseios de justiça satisfeitos. Somente nesse lugar. Aqui nós teremos que lidar com corrupção do nosso coração e do coração dos outros. Mas somente nesse novo céu e nessa nova terra não haverá pecado e não haverá injustiça social e nenhum tipo de injustiça. Nesse novo céu, nessa nova terra, que é o fim último, que é onde nós viveremos no sentido eterno, habita justiça. Então é para lá que nós fomos preparados, separados, chamados e que nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós não estamos aguardando aqui a destruição, ver o mundo queimado em chamas. Nós não estamos aguardando isso, nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Já que nós estamos aguardando novos céus e nova terra, Pedro vai dizer, por esta razão, de novo ele usa a expressão, pois, amados, olha que coisa linda, olha que cuidado, né? De novo ele repete, amados, esperando, mais uma vez ele fala sobre a importância da espera. Esperando essas coisas, veja, não é esperar passivo, empenhai-vos, empenhe-se, por ser achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Então ninguém pode, eu não posso, você não pode, diante desse anúncio da vinda de Jesus, que não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, ficar agindo passivamente, daquela forma, né? No passado havia muito isso. Aquela mentalidade, tanto que a fé protestante a maioria era idosos, velhos, né? Ou não? Você ia evangelizar o jovem, aproveitar a minha vida. Você ia tentar evangelizar? Não, agora não. Agora não. É claro que isso tem uma ideia de que o cristianismo, a fé cristã era meio monótona. Você também não podia, pode jogar futebol, não podia ir à praia, não podia assistir TV. Pronto, é tanta privação que diz, meu Deus do céu. Mas a questão é, mesmo se houvesse toda essa privação, não há, mesmo se houvesse toda a privação, e que se fosse necessário ser privado de tudo isso, ainda assim, a gente deveria fazer. Ainda que não é, eu tô falando, não é, mas se fosse. Não é, mas se fosse, valeria a pena passar por toda a privação, perder todos os nossos bens, perder até mesmo a nossa vida. Para que, eu sei que não é por obras,
Com certeza não é, mas essa é a nossa resposta diante da graça de Deus. Na verdade, toda a nossa resposta de ação e de empenho só mostra o quanto nós valorizamos a promessa de Deus. Ninguém aqui está dizendo para você fazer obras para ser amado, fazer obras para ser considerado por Deus. Não, não. O que nós dizemos é o seguinte: você tem obras porque você ama a Deus e você valoriza o Senhor. As suas obras, a sua vida expressa o quanto você valoriza o que Deus diz. Ninguém aqui não tem aquele argumento de dizer, eu amo Deus, mas a sua vida é contrária a isso. É um argumento mentiroso. Mentiroso. É aquela expressão daquele velho homem que maltrata a mulher e diz, eu amo você, mas maltrata. Não existe amor nisso. Existe uma outra coisa. Isso também é verdadeiro para a mulher que faz isso com o marido. Aquele que trai, aquele que... Assim, eu só estou querendo aplicar no conceito talvez mais fácil, da nossa experiência mais humana, para dizer que é contraditório também a gente não estar empenhado de alguma forma, não desejar, não estar envolvido. Porque se eu valorizo, se eu creio, se eu entendo, se eu acredito, a minha resposta vai ser envolvimento. A minha resposta vai ser empenho. A minha resposta vai ser dedicação. Essa será a minha resposta. Então a fé cristã não permite aquele discurso de meras palavras, isentos de ação. É interessante, irmãos, que a fé é algo que não se vê, não é isso? É por isso que Tiago em sua carta zomba. Ele diz assim, mostra-me a sua fé sem obras. Como é que eu mostro fé sem obra? Será que é possível mostrar fé sem obra? Não! Não tem nada para mostrar. Mostre-me a sua fé cristã. Eu creio. Vai ficar como... É isso? Eu sou o Charles Xavier, é isso? Eu estou mentalizando, né? Não existe. Mostre sua fé sem obras. É por isso que ele zomba. Mostre-me a sua fé sem obras. Que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. É assim que você vai ver. Então não existe aquela vida cristã isenta de empenho, de dedicação, de serviço, de amor a Deus. Não existe. Isso é papo furado. Algum cristão que diz, eu amo a Deus, mas sua vida não corresponde a isso. Algum cristão disse, eu espero a vinda de Jesus, mas sua vida não responde a isso. É papo furado, é balela. É mentira. Pronto, fui claro nisso, vamos encerrar. E aí eu vou pular para o 17, porque eu fiz o 15 e 16 falando. O 17, Pedro reafirma, e ele encerra com um tom de aviso, ele encerra essa carta com um tom de cuidado. Ele encerra essa carta dizendo a prevenção, a cautela. Olha, a prevenção diz assim, vós amados, de novo, se direciona de novo, amados. Prevenidos como estáis. Alguém tem sido prevenido aqui? Eu me sinto de vez em quando até chato, irmãos. Eu falar a sinceridade do meu coração. Algumas vezes repetir, ser repetitivo em algumas coisas. Eu me sinto até chato. Ter que falar de novo uma coisa, reafirmar de novo. Mas a questão da reafirmação é uma prevenção. É prevenir. Dizendo, irmãos, é isso aqui, é isso aqui, toma cuidado com isso. Isso aqui vai acontecer, não entra nesse engodo, não se envolva nisso aqui. Isso aqui não vai dar certo. É prevenção. Dizem que prevenir é melhor do que remediar, né? Inclusive, os médicos estão investindo muito hoje em prevenção, porque você cuida da saúde antecipado para não ter que cuidar da doença, né? Você cuida da saúde para não ter que cuidar da doença depois. Então é prevenção. Então o que Pedro está falando isso aqui é prevenindo, dizendo, olha, você já foi avisado, mas ele vai dizer de novo, acautelai-vos. Tenham cautela. Tenham cuidado. Com o quê? Acautelai-vos que não suceda arrastados pelo erro. Olha que palavras fortes. Arrastado pelo erro. O erro arrasta. Ele é um engano tão vicioso, tão mau, tão perverso, que Paulo, aos Gálatas, ele direciona como se fosse uma feitiçaria. Alguém que foi enfeitiçado. É como se fosse aquele... Vou usar uns termos mitológicos aqui. A sereia com seu encantamento. Que encantava os homens com sua canção.
que se envolviam, essa é a mitologia que fala, né? Os homens eram encantados, os pescadores eram encantados por essa sereia, pela beleza dela, e ela arrastava esses homens ao mar e os matava. Então essa é a expressão que Paulo dá e a força que o Paulo vai dar à falsa doutrina, como se fosse um feitiço. E Pedro vai dizer, arrastados pelo erro. Mas tenham cautela. Então você se previne antes e tem cautela antecipadamente. Um outro aviso para vocês. Não confie na sua intelectualidade. Confie em Deus. E aqui eu não estou dizendo que você deixa de lado sua intelectualidade. Porque o cristianismo desenvolve a sua intelectualidade. Mas eu falo, confiar em Deus confia que é o Espírito Santo quem guarda você do engano. Não ache simplesmente que você pode ser aquele tipo de pessoa que pode ouvir qualquer coisa sem ser influenciado por ela. Não é. Quanto mais você vê alguma coisa, de alguma forma, aquilo passa. De alguma forma. Eu gostaria de não ter lido alguns livros, embora no passado eu não li livros tão ruins assim. Mas eu gostaria de não ter livro, porque elas atrapalham a fé. Hoje. Até hoje atrapalham. É tão bom você aprender no certo desde cedo. É tão bom. Porque quando você aprende errado, ainda que você aprenda o certo depois, aquele errado fica vindo como se fosse um alfinete que vem sempre à memória. Então, acautelai-vos. Tenham cuidado. Confie em Deus. Desses insubordinados, vocês decaiam da própria firmeza. Então a cautela você está firme em algo, mas você deu ouvidos a algum tipo de discurso, algum tipo de comentário, você até achou bonitinho, você achou legal, achou lógico, achou coerente, achou interessante, achou atrativo, achou bacana, mas cuidado. A fé, a verdade de Deus, ela não é, essa não é o que confirma ser verdadeiro. Não são essas características. Ser popular, ser atrativo, ser legal, ser bacana. De vez em quando, em alguns momentos, talvez a maioria das vezes, a verdade é impopular. Ela é impopular. Ela é rejeitada, a maioria das vezes. Então, não decaia da sua própria firmeza. Fique firme às verdades ouvidas. E eu encerro. O último conselho para vocês que esperam a graça de Deus, a vinda do Senhor Jesus, que não pode viver passivamente. Pedro vai dizer, antes, crescei na graça. Eu me direciono a todos vocês, até as pessoas que estão nos ouvindo pela internet. Do ano passado para cá, você tem desenvolvido em alguma coisa no Senhor? É uma pergunta que eu faço. Se não, reconsidere algumas coisas. Antes, crescei na graça. Você tem que crescer. Você tem que avançar. E aqui eu não estou falando avançar no sentido, agora você, pastor, não. É avançar no crescimento da graça. Você não pode pensar, crer no sentido de não desenvolver nisso. Você tem que desenvolver. Dia a dia, ano a ano. É interessante que algumas pessoas valorizam aquela pessoa que prega a mesma coisa há 30 anos, né? Fulano prega há 30 anos a mesma coisa. Tudo bem, se for pregar a verdade há 30 anos, beleza. Agora, a maioria das vezes, ele não prega a verdade. Ele prega uma tradição há 30 anos. E essa tradição não significa necessariamente ser verdadeiro. Nós temos que pregar a mesma verdade, ainda que seja milhares e milhares de anos. Ainda que meus filhos preguem a mesma verdade que eu prego. Ainda que meus netos devem pregar a mesma verdade que também preguei. E que também tenho um compromisso de pregar, né? Ainda que tenha que ser assim. Mas não significa que alguém prega a mesma coisa, isso não apontua ser verdadeiro, tá? A Bíblia comprovará se é verdadeiro ou não. Mas mesmo assim, na verdade, nós crescemos. Efésios 4 fala isso. Nós crescemos com a verdade. A verdade é a mesma, mas nós crescemos no conhecimento dela, no entendimento dela, no desenvolvimento dela. A verdade é maior do que todos nós. As Escrituras é maior do que todos nós. Deus é maior do que todos nós. O que Deus diz a nosso respeito é maior do que a nossa própria compreensão hoje. Então nós temos que, antes, crescer na graça do Senhor Jesus. Então fica aí para vocês. Cresçam.
Tenha a cultura da leitura, do ouvir. Não dê lugar à preguiça. Não caia no discurso de que a nossa cultura não se aplica à leitura. Vá contra essa cultura. O cristianismo não se molda a cultura, ela muda a cultura. Então não vá na cultura brasileira. Vá na cultura do que eu sei, como Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Você precisa saber. Mais amanhã, mais o próximo ano do que você sabe hoje. Você precisa saber. E não tem desculpa para a ignorância. E a ignorância não é benefício. A ignorância não é remoção de culpa. Tem gente que pensa assim, acha que a ignorância é remover culpa, né? Ele não tem culpa, ele não sabia. Não. Ignorância também é pecado. É tão pecado que Jesus na cruz, o que é que ele disse, irmãos? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está perdoando pelo pecado de ignorância. Ignorância é pecado. E aqui eu me direciono aos mais velhos, aos mais jovens, aos homens, às mulheres, aqueles que nunca podem ser presbíteros, ministros do evangelho, que usem do argumento, eu não sou ministro, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu sou mulher, eu sou homem, já sou um senhorzinho, já sou uma senhorinha, eu acho desnecessário. Isso fica para os jovens. Não. Antes, crescei na graça. Você está esperando Jesus? Antes, crescer na graça. Deus é bom. Crescer na graça. E por último, doxologia. E eu encerro na doxologia. Doxologia é nosso estado de êxtase que nos leva a glorificar a Deus. É o que nos move a glorificar a Deus com palavras, ações, com toda a nossa vida. E Pedro encerra sua carta fazendo uma doxologia. A Ele seja a glória. Eu quero dizer para vocês, em dezembro de 2019, ao Senhor seja a glória. Não a nós, não ao nosso nome, não à vida cristã, mas ao Senhor seja a glória. Toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Não à sua eloquência, não à minha eloquência, não ao meu conhecimento, mas ao Senhor seja a glória. O meu conhecimento e o seu conhecimento tem que nos levar à doxologia. Se não levar, não é o conhecimento de Deus. Quando eu cresço na graça, que é o que ele disse antes, isso me levará ao real propósito, a glória de Deus. No Catecismo de Westminster, a primeira pergunta que é feita, qual é o propósito da existência humana? E o propósito é viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar o Criador. E eu encerro fazendo uma demonstração séria. Toda a criação glorificará o Criador. Toda ela. O homem glorificará a Deus, sendo o instrumento de sua misericórdia ou sendo o instrumento da sua severidade. Você glorifica a Deus porque você pode glorificar a Deus porque Deus evidenciou você salvação graciosa. E diante dessa salvação graciosa você diz, meu Deus, a minha vida é sua. Usa para a sua própria glória. Usa as minhas palavras, usa as minhas ações. Mas ainda que o homem diga, não farei nada disso, esse homem glorificará a Deus nesse dia de juízo. Porque todos os homens ímpios serão condenados, e Deus em sua santidade e justiça será glorificado. É aquela velha expressão que quando a gente vê um juiz condenando um homem mau, nós dizemos, esse juiz é justo. Deus será glorificado também por punir pecadores. Porque Ele é um Deus severo. Mas ao mesmo tempo é um Deus gracioso e misericordioso. Então, de graças a Deus, que você é um instrumento da paciência e da misericórdia do Senhor Jesus.